Boa noite a todos, boa noite a quem está chegando na Rádio da Terra. Se tiver alguém pela primeira vez ouvindo o programa, eu peço para que você coloque a cidade em que você está, para que todos possam te dar um alô, ok? Hoje, sexta-feira, o tema é livre, ou seja, o ouvinte faz a programação. É totalmente interativa. A sexta-feira nossa é assim. Nós conversamos sobre tudo. A programação no site, para quem ainda não viu, né, a programação, basta ler aí em cima na página da rádio. E hoje nós temos algumas sugestões, as duas primeiras basicamente é uma repetição, né, que o primeiro ponto é o gato preto. Algumas pessoas ainda não pegaram, né, porque quando eu expliquei sobre o gato preto, por que o gato preto está aí em cima. E eu também fiquei de ler a carta 38, porque é algo muito importante essa carta 38. Foi a carta que eu tirei ontem. Toda quinta-feira eu vou tirar uma carta para o grupo, tá? No início eu pedi para vocês falar um número, né, de 1 a 44. A maioria das pessoas deu o seu número, eu li. Passamos 3 semanas lendo esses números. E a partir de agora, nós vamos fazer de forma diferente. Eu tiro uma carta, que é uma mensagem para o grupo, naquele momento. E eu reforço, a mensagem não é da carta, tá bom? A mensagem não é da carta. Tipo, eu vou tirar a mensagem lá daquele baralho lá da carta. Não, a mensagem vem de cima. A carta é apenas o veículo. Quando se pede, se dá imediatamente. Porém, nem sempre nós ouvimos, nem sempre nós vemos, nem sempre nós queremos ver ou queremos sentir. Nós queremos a razão. E existe um assunto que eu também posso falar, se vocês quiserem, se vocês me permitem sugerir um tema aí para hoje, se der tempo, senão fica para a próxima, que é a fala escrita. Eu posso explicar sobre a nossa escrita e símbolos. O que isso vai mudar? Nós precisamos ainda mudar muita coisa da nossa fala, da nossa escrita, para entender a comunicação com os nossos irmãos. E eu posso explicar isso para vocês, primeiro, se der tempo ainda hoje, né? E se vocês permitirem colocar esse tópico no dia de vocês. Deixo aí, tá bom? Então eu vou começar explicando sobre o gato preto. O que o gato preto está fazendo aí em cima? Eu sei que alguns já ouviram, mas imagino que pelo menos a metade ainda não ouviu. Então eu vou explicar. E antes de explicar o gato preto, eu preciso contar um detalhe. Tivemos uma época negra, todos sabem, a época da Inquisição, em que qualquer pessoa que fugisse dos padrões da Santa Madre Igreja, qualquer pessoa que não respeitasse, ou melhor, não é nem respeitar, que não obedecesse tudo aquilo que era imposto pela Santa Madre Igreja, era simplesmente jogada à forca, jogada à fogueira, entre outros fins. Aquele filme O Nome da Rosa, já assistiram O Nome da Rosa? Se não assistiu, vale a pena assistir e muito. Conta um pouquinho sobre o que é isso. E o outro filme também é Alexandria, né? Hipátia de Alexandria. Assista esse filme que você vai ver também uma parte daquilo que era essa época. E depois, e continua até hoje, de uma outra forma, mas continua até hoje. Se vocês procurarem aí na internet, no YouTube, aquele entre aspas, né, o vidente lá, Juscelino, vocês sabem, né? Tem um vídeo dele num canal de TV, acho que lá mesmo no Nordeste, onde levaram ele há uns 20 dias atrás, mais ou menos, que ele havia feito uma previsão há 9 anos atrás, de que o Nordeste inteiro
não só o Nordeste, mas especialmente o Nordeste, e dali para cima, inclusive lá nos Estados Unidos, até o dia 25 iria estar debaixo d'água. Então levaram ele e na TV colocaram ali quase que uma mesa redonda, vamos assim dizer, de padres, pastores e afins. Vocês precisam ver e ouvir o que falaram. Independente do Juscelino ter razão, não ter, dele ser uma pessoa idônea ou não, independente disso, tá? Eu basicamente, não sei, conheço ele pessoalmente, já vi algumas coisas dele, mas eu não me ligo com o tipo de energia e de frequência dele, tá? Pode ser que ele seja totalmente real no tocante idôneo, né? No tocante àquilo que ele fala, tá? Isso não é essa a minha discussão, mas eu não sei, não vi luz naquilo da minha forma pessoal de ver. Então, estou colocando só essa posição, mas isso independe. Tá? Na realidade, independe para qualquer pessoa. Fazer o que fizeram com ele lá, mesmo ele não tendo se abalado muito, mas é uma, como eu digo, né? Puta falta de sacanagem. Se alguém não sabe ainda o que é esse termo, me pergunta aí que eu explico, que eu dou risada desse termo. É uma puta falta de sacanagem. Eu expliquei umas 2 vezes aqui já na rádio esse termo, eu falei que ia usar de vez em quando. Então, isso é Inquisição nos dias de hoje, é só olhar lá. Assistam esse vídeo, que vocês vão ver a Inquisição ainda hoje, como é e como está. E o assunto é o gato, né? E o que tem Inquisição a ver com isso? É que nessa época, as bruxas, que na realidade não eram bruxas, né? Eram pessoas sensitivas, que tinham aí seus dons, elas, sabendo do poder do gato, sempre utilizavam gatos, ou em casa, ou nos seus rituais, utilizavam no bom sentido, tá? Não é utilizar de matar, não é nesse sentido, é de estar com a presença dos gatos junto. Primeiro, porque o gato é um purificador, ele é um catalisador e transformador de energia. Então, quem não gosta de gato, sinto muito, vai precisar formatar a sua memória, porque é uma informação errada que você tem. Ninguém não gosta de gato. É só você deixar qualquer criança, todas, 100%, com gato, que você vai ver que elas vão se dar muito bem. Se você não gosta de gato, é porque você precisa formatar uma informação que está errada no seu subconsciente, que veio desde a sua infância, dos seus pais, do grupo que você vivia. Então isso é apenas uma questão de... é um vírus que está aí dentro. Você vai precisar tirar esse vírus. Porque o gato, para vocês terem uma ideia, no Tibete tem até briga para ter um gato, né? Na época tinha, hoje já nem existe mais Tibete direito. Então na época dos monges, né? Era uma briga para conseguir um gato para estar junto no monastério, junto no grupo deles, devido ao respeito e à alta energia e alta espiritualidade de um gato. Então nós precisamos reformatar o conceito sobre o gato, caso você ainda não tenha um conceito legal dele. Você pode simplesmente não curtir, tudo bem, deixa de lado, ótimo, isso é respeito. Agora, o oposto, quando o gato te dá algum problema, né, alguma sensação, é sinal que você, 100%, não há dúvida nisso, você precisa ajustar algum vírus que tem aí dentro, causando uma informação, estou falando uma linguagem simbólica, né, de computador, causando essa distorção que é irreal, 100% irreal. Voltando nas bruxas, que não eram bruxas, eles, né, como elas usavam muito os gatos, então o que aconteceu? Ficou associado o gato bruxa, especialmente o gato preto. Por quê? Porque o gato preto é o mais forte de todos, é o mais poderoso de todos. Estou falando em relação à energia. Tá? Se você gosta ou não do preto, é outro detalhe. Mas em relação à energia, sabe-se que ele é o que transforma mais. É o que está no topo da cadeia dos gatos, é o gato preto. E nessa época, bruxas e a Europa inteira ficou sem gatos. Foi um extermínio de gatos na Idade Média. Isso ocorreu, isso é fato, isso é história.
Lei da ação e reação. O que aconteceu então? O que aconteceu nessa época? O que o homem causou e o que o homem plantou e o que ele recebeu? Logo em seguida veio a peste negra, que matou 1/3, estima-se que 1/3 da população humana. E por que a peste negra? O que é a peste negra? É a peste bubônica, do rato. Houve uma proliferação de ratos. Esse foi, entre aspas, o castigo, na linguagem dos menos esclarecidos, seria um castigo divino. Que na realidade não é um castigo divino, O Deus não tem nada a ver com isso. Mas as leis básicas, as leis de tramitação são perfeitas. Nós é que fugimos a essas leis. Se você quebra o ciclo biogeoquímico, se você quebra o ciclo natural que foi projetado, a consequência vem por você mesmo. Então, essa foi a colheita da humanidade nessa época. Depois a Europa precisou importar gatos e começaram a inventar outras histórias, que o gato já era mais bonzinho. Terrível, É isso que aconteceu. Então o gato preto está em cima em homenagem a esses seres que são anjos, que vieram para alegrar o homem. Os animais vieram para alegrar a cada ser humano. Eles sofrem até junto conosco, se for preciso. Eles captam a nossa dor. E o gato preto, por ser o mais elevado de todos, que simboliza também uma detecção do mal, lembrando que mal é entre aspas, então ele está aí, protegendo o nosso chat, protegendo, para que fique aqui qualquer um que tenha o coração bondoso, o coração de amor, o coração de curiosidade real, de pesquisa, de querer saber, de querer trocar. E que não fique aqui ninguém, porque esses não suportam a presença do gato preto. E aí, o que você achou da explicação? E para quem ainda não viu, eu coloquei lá no grupo Rádio da Terra, fizemos o grupo, Você pode aí, logo abaixo do chat, tem o botãozinho Rádio da Terra. Se você ainda não está no grupo, se você é ouvinte da Rádio da Terra e não está no grupo, você pode clicar aí no botãozinho abaixo do chat, tem uma propaganda do lado esquerdo e um aviso do lado direito, que você pode clicar, vai direto para o Facebook, na página do grupo, Rádio da Terra. Lá você vai ver que eu coloquei a vigília, que nós fizemos em São Tomé das Letras, lá no ashram do Laércio Fonseca. E foi uma história muito interessante, não a história que eu já contei para vocês, do que ocorreu lá, mas como nós chegamos lá, outra hora eu conto também para vocês. E então tem as fotos, para quem não viu. Não tem as fotos da vigília em si, porque estava tudo escuro, as pessoas ali concentradas, e como estávamos lá no sítio, que era do professor, eu não quis fotografar esse momento. Mas nas vigílias que eu faço aqui, eu fotografo à noite mesmo e vou colocar ainda. Na realidade, eu vou centralizar todas as minhas informações, prestem atenção, tá? Vou centralizar todas as minhas informações no nosso grupo Rádio da Terra. Até os outros grupos lá eu vou deixar tudo para cá, porque como eu falei, não adianta a gente ter um grupo que vira apenas aquele mural, de postagem e ponto final. Acaba não servindo para nada. Então eu vou trazer toda a informação para a gente observar, para a gente conversar, para a gente discutir no grupo Rádio da Terra. Lembrando, não adianta postar e postar. Vamos interagir. Vamos ver o que está sendo discutido para que isso seja tema da nossa noite. A rádio é uma extensão disso tudo. A rádio flui e funciona dessa forma para a gente ir a mais. E não simplesmente ficar aqui, ali, para lá, para cá. Tá ok?
Então eu expliquei sobre o gato preto, agora há pouco, para quem não havia ainda, né, ouvido essa parte. O Carlos, que está gravando, Carlos, eu tive um sentimento aqui nesse momento, que é o seguinte: se você puder depois, como eu não estou gravando ainda os programas, né, eu ainda preciso me organizar melhor em tempo, gente, porque é uma loucura aqui para eu conseguir fazer, né, todo o tempo aqui para a rádio. Eu não consegui ainda me organizar para isso. Como você gravou, eu vou pedir o seguinte, ou até alguém aí que possa fazer isso, se não você mesmo, alguém ajudar. Essa parte de hoje, não sei se você está gravando hoje, que eu explico sobre os gatos. Seria muito importante que isso fosse público, mesmo para quem não está ouvindo a rádio. Então, se de repente você puder cortar esse pedaço da explicação e postar em algum lugar, talvez no YouTube, com uma imagem de um gato preto no fundo, ou só várias imagens dos gatos passando na Inquisição, montar um videozinho, né, sobre isso, eu acho que vai ajudar muita gente. Muita gente mesmo. Eu senti, enquanto eu estava explicando hoje, que essa informação precisa circular mais. Tá bom? Então deixa a critério de vocês. Se vocês acharem interessante, puderem fazer algo nesse sentido, porque realmente está complicado para eu montar, né, um vídeo aqui. Eu já tenho vários meus mesmo para fazer que estão me cobrando, vídeos antigos que estavam no meu outro Facebook. Eu tinha um outro Facebook, mas foi deletado. Esse que eu tenho agora, que vocês estão a novo, eu não consigo. Coisas de 2, 3 anos atrás eu não consegui ainda resolver. Tá? Mas com o tempo eu vou dando um jeitinho. O que está na pauta aqui agora também é a carta número 38 e o evento em Alto Paraíso. Deixa eu começar com o evento em Alto Paraíso, que pega a maioria das pessoas, porque às vezes alguém pode sair, né? Pode ser mais cedo. Então é o seguinte, eu sempre tive a intenção de, quando a gente tivesse um grupo grande, né, bem maior, de repente montar um evento para a gente se encontrar, uma confraternização do grupo Rádio da Terra. Mas antes desse grupo se tornar grande no sentido de número de pessoas, né, ele está grande no sentido de vontade, de intenção e de amizade. E aí acontece o seguinte, há uma possibilidade de fazermos workshop, quem não conhece, depois eu explico, né, o workshop que eu realizo, lá no Sul e também no Alto Paraíso. E o pessoal do Alto Paraíso está agitando, o pessoal do Sul está devagar, hein? O pessoal do Sul está devagar. Lá em Alto Paraíso a coisa parece que está andando mais rápido. Então o que acontece? O workshop é algo distinto do nosso encontro. Tá? Obviamente, quem quiser aproveitar e assistir o workshop também, maravilha. Tá? O workshop é um evento profissional, é uma coisa minha que eu levo para vários lugares, né, para várias cidades. É um momento que é um evento profissional. Tá? Isso precisa ser bem claro para a gente não confundir conosco aqui da Rádio da Terra. Tá bom? Então esse é um evento que eu levo para vários lugares e que, quando possível, a gente associa, né? Conhecer as pessoas da rádio, que começamos agora, mais o workshop. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, havia comentado com a May, da gente fazer lá em Alto Paraíso, a May e o Francisco, o workshop, e aí isso foi crescendo, as pessoas já querem fazer mais coisa. Então, qual é a possibilidade? Vamos fazer uma vigília em Alto Paraíso? O que é vigília? É você ficar vigiando os ETs. Vigília é a forma com que nós falamos, né, de você estar à noite disposto a ficar olhando para o céu, observando, em contato, né, buscando contato com os nossos irmãos estelares. Então, fazer uma vigília em Alto Paraíso. E aí, obviamente, vou também lá fazer o workshop. Estou bolando lá a possibilidade de a gente fazer uma balada da Terra, balada um pouquinho diferente, né, do que nós conhecemos. Pode ter músicas variadas, mas também músicas alternativas, ou melhor, músicas normais, né, mas também músicas alternativas, e na balada tem alguns momentos diferentes. Tem um bailado e também tem uma parte que é uma balada árabe, onde eu toco derbak, que é um instrumento árabe, e a gnívia dança.
e puxa as pessoas para vir dançando ao estilo árabe. Então é uma balada bem diferenciada. Tudo isso a tendência nossa é fazer. Tá? Mas quem quiser ir só para conhecer o outro, quem quiser ir só para curtir uma vigília, esse é o encontro da turma da rádio. E se aqueles quiserem participar do workshop e da balada também, são coisas distintas, tá? Para que ninguém fique preocupado. Nossa, eu tenho que participar do workshop, eu tenho que ir para a balada. Não. Você pode ir lá e pode ficar todo mundo na casa da May. A gente põe os gatinhos tudo no colo, põe os cachorrinhos tudo na cabeça e vai ficar todo mundo dormindo na casa da May do Francisco. Arrou, aleluia, seja assim. E aí, May, se vira agora. Até o Gnominho e a Valquíria vai, tá? Agora vocês vão ter que arrumar um cantinho aí para todo mundo. Mas, voltando, falando sério. Quem quiser aproveitar, o evento vai ocorrer. Né? Mais cedo ou mais tarde, o evento workshop vai ocorrer. Então, eu falei com eles o seguinte, veja com todos da rádio, aqueles que podem ir, e a data que é melhor para todo mundo. Claro que não vai coincidir a melhor data para todos, mas veja se as pessoas podem ir mais em janeiro ou mais em fevereiro. E aí, eu aproveito, né, e a gente já faz o workshop também. E quem quiser já participa do workshop, vai à balada, e quem quiser ficar só para vigília e conversando com todo mundo, amém, que assim seja. A gente já faz tudo de uma vez só. Entendeu? Então seria legal. Você topa? Você poderia ir em janeiro? Você poderia ir em fevereiro? Hoje uma passagem de avião, porque precisa ir para Brasília, e de Brasília pega um ônibus até Alto Paraíso. Deve ser aí umas 3 horas de viagem até Alto Paraíso, mais ou menos. Então o que acontece? Hoje passagem de avião é relativamente barata. E quanto antes comprar, mais barato fica. Né? No carnaval, como eu vi algumas pessoas colocando, costuma ser mais caro e mais movimentado. Né? Então tem esses pontos que a gente precisa analisar. Mas hoje uma passagem de avião é relativamente barata, dá para dividir em 10 vezes no cartão. Então é uma opção aí para a gente ver, porque às vezes a gente fala, não, eu vou até lá, passagem de avião, você desce para a praia, né? E para quem mora aqui em São Paulo, vai para a praia e volta, gastou a passagem do avião já. É assim mesmo, pedágio, mais gasolina e fica lá para comer, nem vou falar em hotel, porque o hotel é o preço da passagem do avião. Tá? Hoje eu vi está na faixa de 250, 300 reais a passagem de avião para janeiro. Tá? Dependendo do operador. Tem umas que são mais chique e mais caro, claro. Mas as mais simples, né, 253 a 300 reais mais a taxa. Então isso você, para quem costuma dar uma viajadinha no final de semana para a praia, vai e volta, gastou isso. Então não tem diferença nenhuma. Ah, não dá. Se você vai e volta, vai para o shopping e volta com a família, você já gastou isso, né? Então tem esse detalhe. É por isso que eu quero ler de novo a carta número 38. Claro, viu, gente? Claro que eu estou falando isso na maneira geral. Porém, cada um é cada um e a gente deve respeitar o momento de cada um, porque sabemos também que a coisa, para muitas pessoas, está complicada. Complicada. E nessa hora, nós podemos até pensar em outras coisas. Pensar em programar uma viagem, programar um passeio. De repente, olha, arruma passagem, na estadia você fica aqui em casa, né? Para quem mora, de repente nós vamos para um lugar. Por exemplo, se vocês vierem aqui para Guará um dia, é que aqui não tem lugar assim legal para a gente visitar, né? Aqui é uma cidade interior, pequena, é uma cidade gostosinha, mas não tem absolutamente nada. Só quem quiser ir a Aparecida, conhecer lá a Basílica e a Santa, tudo bem. A minha clínica está à disposição, tá? Tem uma sala grande, tem a minha sala, tem lá os lugares, é só botar colchonete, pode todo mundo ficar lá e está tudo certo. Ninguém vai gastar com isso. Só, claro, quem quiser, quem precisar ficar no hotel, aí fica por conta. Mas coloca a minha clínica à disposição para vocês. Só não coloca a minha casa, porque aqui é pequeno, não cabe muita gente. Né? Só tem 2 quartos aqui em casa. Quer dizer, tem 3, mas um se transformou em rádio, em estúdio e em um monte de coisa aqui. O outro é o quarto do Igor, o outro é o meu quarto, né? Que dá também para colocar mais gente. Mas lá na clínica vocês ficariam à vontade. Então a casa é nossa. Então tem tudo isso. Resumindo, curtiu a ideia? Quer participar? Se programa. Avisa a May e o Francisco é o point, tá? Não adianta falar comigo, porque eles é que estão nessa fase de organização. Gomes e May. Janeiro ou fevereiro. E aí eles lançam a data e a gente faz a adaptação. Eu vou,
tá? Em qualquer uma dessas datas, eu me programo e vou. E-mail, se quiser que faça atendimento aí também de bioeletrografia, que é a fotografia Kirlian, me avisa que eu levo a máquina, tá? Porque a princípio eu vou levar o menos coisa possível, já que tem que viajar, né? Não tem avião até aí, tem que pegar um ônibus, então a gente leva o menos coisa possível para evitar problema até de estragar. Caso queira avisar a turma, olha, vamos fazer o exame de fotografia Kirlian. Então, eu trabalho com isso há 25 anos. Então, me avisa que eu preciso preparar para isso, tá bom? É uma outra possibilidade também de atendimento aí nesse período que a gente ficar. E claro que nós vamos conversar muito com todo mundo, isso vai ser legal. Então, por favor, avise a MEI o que você acha, se você participa e qual o melhor período. Eu já volto para ler a carta 38, que é muito importante também. Carlos, você comentou aí, né, para chamar a turma lá de cima. Na realidade... Eu tenho falado isso, tem coisas que não dá para falar, né? Mas na realidade é o contrário. São eles que estão nos convidando. Entendeu? Tudo isso, tudo que normalmente eu faço em nome dessa turma. Ops, escutei um papo aí de espero poder ter força para caminhar. Já tenho uma certa idade. Vou puxar a orelha de vocês duas na terça-feira. Tá bom? Me lembra que eu puxo de verdade. Para com isso. Quando a energia encaixa lá dentro, o resto tudo se transforma em alegria. Voltamos a ser criança de novo. E é por não praticar isso que adoecemos. Todos esses encontros têm um propósito mais elevado de cura. Esqueçam qualquer limitação física. Então agora eu vou ler a carta 38, que foi a carta que tirei ontem para o grupo. Então, por favor, vou relembrar o que eu comentei ontem sobre quando eu leio estas cartas. No caso hoje é uma só. Que é o seguinte... Isso não é uma mensagem da carta, não é uma mensagem do livro, não é uma mensagem morta que está parada aqui dentro. Foi a mensagem do momento, a mensagem, o recado de cima para nós. Então, quando nós nos dispomos a ouvir um recado que vem de dentro, a gente dá uma pausa, senta, sossega, dá um tempo e ouve. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês nesse momento, sempre quando eu for ler esta carta, que a gente dê um tempo no chat, que a gente respire fundo. Sempre quando formos falar de espiritualidade é bom ter um incenso, um cheiro, uma luz, uma vela, o que você quiser, que é uma celebração para isso. Não é uma necessidade, mas uma celebração que reveste o nosso momento de respeito. Porque é Deus, entre aspas, que fala conosco. Carta 38, Campo da Fartura. E eu ainda expliquei ontem que naquela época da história que eu contei para vocês, que eu queria ir embora, eu fiquei 4 horas para tirar uma carta, eu não conseguia. E não sabia por que eu não conseguia. Aí me deu, na telha, né? Me deu a ideia de contar. Eu fui contar as cartas e estava faltando uma, e era 38. Aí eu li a carta, chorei de emoção e depois eu coloquei no baralho de novo e falei, não, acho que não vale, eu tenho que colocar aqui dentro, né? Coloquei, embaralhei e tirei de novo a mesma carta, 38. E ontem, isso fazem mais de 10 anos, tá? E ontem veio essa carta, uma mensagem para todos nós. Significa Campo da Fartura, ideias, necessidades manifestadas. Campo da fartura, abundância para todos, fome e dor nunca mais. O grande mistério tem afeição pelos filhos da terra e os alimenta com eterna chama. Filhos da terra, confiai de novo, sede gratos e tecei louvores. O campo da fartura continuará a sustentar-nos em todos os nossos dias. Essa mensagem é muito forte. E ela vai
ser necessária para o que virá, se virá. E vai quebrar com todas as teorias, vai jogar por água ou por terra os nossos medos, as nossas crenças errôneas no sentido, entre aspas, tá? Eu não estou lendo isso, estou falando, sou eu que estou falando, isso não está no livro da carta. Todos os nossos conceitos, eles serviram até hoje, mas não mais servirão, porque o que há de vir é muito maior do que tudo isso. Então agora eu vou ler a aplicação dessa carta, que é uma cornucópia. A cornucópia está repleta de uma profusão de ideias, talentos, roupas, experiências, comida, companheiros, sentimentos que deverão atender às necessidades do filho da terra. Se a carta do campo da fartura, que é essa 38, apareceu hoje em suas mãos, você está tendo garantias de que tudo aquilo que você necessita neste momento está manifestando, está se manifestando. Todas as suas necessidades serão atendidas. Comece a agradecer agora, antes mesmo que isso se materialize. Mostre ao grande mistério a confiança que você deposita em seu próprio processo, deixando de lado qualquer dúvida que ainda possa ter, voltando a ser novamente uma criança. Não tente limitar a maneira pela qual a manifestação física ocorre. A fonte original opera por vias misteriosas, colocando em nossa trajetória as pessoas, os lugares e os objetos que responderão integralmente às nossas necessidades. Nós somos solicitados a lembrar as diferenças entre necessidades verdadeiras e muletas materiais, que são as meras ilusões de felicidade. De todas as maneiras, o campo da fartura nos recorda o nosso direito divino a termos nossas preces ouvidas e nossas necessidades atendidas. É bom saberem todos, agora sou eu que estou dizendo, que essa mensagem, para quem assistiu o filme Segredo, quem assistiu esses filmes novos da física quântica, isso foi escrito muito antes desses pensadores trazerem essas mensagens. E aí, gostou? Entendeu a mensagem? Entendeu que depende agora somente de você já agradecer, fazer, e aí depois eu completei, né, com um detalhe que é o seguinte, uma frase de Eliphas Levi, um grande pensador, mago, teurgo do século passado, ou melhor, agora já é do século retrasado. Toda intenção que não se manifesta por atos é uma intenção vã, e a palavra que a exprime é uma palavra ociosa. É a ação que prova a vida. Eliphas Levi. Então, meus irmãos, eu tenho algo sério para puxar nesse momento. Nós estudamos, temos vários estudos, linhas de pensamento, mas toda teoria vai por terra, vai por água, diante a prática. Tudo que nós sabemos pode ser desmoronado diante a verdade. Por isso que nós precisamos estar prontos, libertos, até mesmo daquilo que nós julgamos ser legal, aquilo que nós julgamos ser alternativo. Muita gente fala na palavra alternativa, sociedade alternativa, mas não sabe a fundo exatamente o que isso significa. Claro que eu não estou falando de ninguém, estou só colocando um ponto. Já participei de vários grupos alternativos e sequer as pessoas têm o mínimo de amizade, de fogo no coração, de energia necessário para entender os nossos irmãos que irão chegar a qualquer momento. E só para atualizar todos que não puderam presenciar ontem e não ouviram devido aos problemas, depois que eu li a carta, eu complementei com uma explicação sobre dinheiro, preço, entre aspas, né? Até depois, eu deixo aberto também a gente conversar em alguns momentos, talvez na quinta-feira, que tem a ver com espiritualidade, sobre a prosperidade.
eu também tenho uma formação na mesma escola da Louise Hay sobre prosperidade. Tem muitas coisas interessantes para falar para vocês. Uma releitura da Bíblia, por exemplo, em relação à prosperidade. Claro que a Bíblia é um ser, né, entre aspas, isso precisa ser explicado, assim como Jesus também é algo entre aspas que precisa ser muito bem explicado, mas há como fazer uma releitura das passagens bíblicas em relação à física quântica. Tudo aquilo que se afirma hoje já estava lá. Caso vocês se interessem também por esse tema, podemos conversar. Mas só para fechar o assunto aí da carta 38, que tem a ver com essa prosperidade, lembrando que prosperidade não é só dinheiro, mas dinheiro faz parte da prosperidade. Eu comentei ontem sobre o gratuito, né? Existem muitas pessoas que buscam somente coisas gratuitas. E existem aquelas que já não dão valor para as coisas gratuitas, achando que não tem valor e querem só as coisas pagas e às vezes as mais caras. Quem tem razão? É um ou é o outro, né? Uma vez um amigo, que pertence a várias ordens aí, dessas ordens conhecidas, né? Ele veio e me comentou que ele só participa de coisas gratuitas porque o ensinamento deve ser gratuito. O que é verdadeiro tem que ser gratuito. E me mostrou uma revista que ele ganhou de uma ordem dos Estados Unidos, que tinha uma revista muito bem impressa, tudo totalmente colorido, e tinha um CD ainda com iniciações, com diversos ensinamentos para aquele que está entrando. E falou, olha só o trabalho primordial que essas pessoas fazem, totalmente gratuito. Aí eu respondi para ele, pois é, para que isso seja gratuito, muitas pessoas de grande coração e poder financeiro tiveram que doar para aqueles que ainda não conseguem fazer o mesmo. Intrigante isso, não é? Não existe nada gratuito, gente. Absolutamente nada. E a explicação é fácil. E é uma explicação que eu comentei ontem. Quando eu me questionei sobre isso, porque eu tinha muita dúvida, né? Até mesmo nos meus eventos, às vezes, se eu cobro, se eu não cobro. Passei 11 anos dando aulas gratuitas de filosofia, de esoterismo, mas eu ficava em dúvida, porque eu via muita gente quebrar, falir, grupos, centros de estudos, profissionais maravilhosos, né? Todos, a maioria vai quebrando, vai falindo, não consegue sobreviver, porque nós estamos num momento capitalista. Então a gente tem que entender o momento, não é questão da espiritualidade. A espiritualidade não está nem aí para eu cobrar ou para eu não cobrar. Pode assinar, pode escrever isso que eu estou falando. Ela só está aí para aquilo que você vai fazer com aquilo. Então a explicação é karma e dharma, é simples. Que é o seguinte: se você tem crédito no banco divino, você vai receber ensinamento gratuito, vai cair na sua mão, você vai ter acesso. E se você não tem crédito, mas se interessa, você vai pagar. Porque tudo na vida tem um ajuste de contas, tudo tem um acerto de contas. Então, se você não tem esse crédito divino, você vai precisar compensar isso de alguma forma. Então, vão aparecer para vocês pessoas com o mesmo ensinamento, porém que cobram. Então, não importa se você pagou, não importa quanto você pagou e nem se foi gratuito. A única coisa que importa é o que você recebeu. Só isso. Para eles lá em cima, não importa. Se você mora num lugar que não existe nada, não existe a menor possibilidade de alguém chegar e te ensinar algo de forma, entre aspas, gratuita, porque não existe, eles vão linkar você, eles vão conectar você a uma pessoa que de repente viajou e está dando aula, palestras e vai na sua cidade. E você vai pagar para assistir a palestra. Pronto, você recebeu o ensinamento. É a forma que lhe coube. Então, jamais discuta sobre ensinamento pago ou gratuito. Ambos têm o seu valor. Não estou falando das loucuras que existem, né? Porque tem pessoas que fazem gratuito e é um charlatão só para enganar você, para sugar a sua energia. E tem pessoas que cobram, né? E também quer roubar você de alguma forma. Então, tem dos dois lados bagunça. Mas também tem dos dois lados aquilo que você precisa. E a lei é semelhante atrai semelhante. Ponto final. Se você foi e dançou,
é porque você precisava ir e dançar. Então ninguém tem que reclamar de nada, ninguém tem que discutir absolutamente nada no sentido pejorativo. Tudo é aprendizado. Segura aquilo que foi seu, aquilo que é seu, aquilo que lhe coube, agradece e continua a vida. Então vamos lá, a continuação do assunto proposto. Deixa eu seguir a sequência aqui. Gato Preto já foi, carta 38 já foi, evento em Alto Paraíso já foi. Se alguém está chegando agora, pergunta aí para a turma, que é para a gente resolver quando será feito um encontro prévio, né? Claro que quem não puder ir, a gente tenta depois fazer outros e outros, né? Especialmente quando o grupo tiver mais pessoas, vai ficar mais fácil realizar um evento. Enquanto tem poucas, né, se uma parte não pode ir, a gente acaba não conseguindo realizar. Mas a hora que tivermos um grupo bem grande, aí dá para ser feito praticamente a qualquer momento. E mais de um encontro, né? Já pensou que legal? A gente poder programar encontro, por exemplo, em 2 lugares do país, lá, um mais lá para a parte central, que dá para o pessoal do norte vir também, e um mais para o lado do sul, que dá para todo o pessoal de São Paulo e sul, que fica pertinho, né, se reunir. Então nós podemos ter esses 2 links, né, um mais para o sul e um mais para o lado lá do centro do país, que abrange também o pessoal do Nordeste. Dá para fazermos isso. E como eu sempre faço trabalhos e eventos aqui em São Paulo, então o pessoal de São Paulo pode acabar chegando por aqui também. Por isso, lá o Jairo, né? O Jairo é uma pessoa de um coração muito grande, ele fala pouco, mas eu conheço seu coração, meu irmão. Pode ter certeza. Eu conheço você mais do que você imagina. Pela forma com que você escreve, pela forma com que você interage. E o Jairo tem a intenção da gente ir para lá, levar o workshop e, claro, também já aproveitar e fazer uma reunião, bater um papo, fazer uma vigília, já aproveita e faz tudo. Então o pessoal do Sul, a gente falou do Alto Paraíso, tá? Mas o pessoal do Sul que quiser se mobilizar e lançar o evento, gente, depois da carta 38, que vocês ouviram hoje, não dá, tá? Presta atenção, não dá para discutir. Não dá para voltar atrás, não dá para ter medo de nada. É ir e fazer. São eles que pedem, não somos nós. Faça, vai e faz. As coisas vão acontecendo. Como eu não moro aí, eu não posso organizar, né? Então eu preciso dessa base, desse apoio de vocês. E o resto acontece. Simplesmente acontece. É impressionante, mas assim é. Então, Jairo, meu irmão, Carlos, Araguaci, a turma aí do Sul, quem mais é do Sul? A Cláudia, Super Cláudia, sempre agitando com tudo também, essa menina. Quem mais é do Sul? Vai colocando aí que às vezes eu confundo um pouco as cidades ainda. Vamos organizar, né? Curitiba, fica mais fácil para o povo todo ali dessa região descer num ponto central, Santa Catarina, Blumenau. Tem a Bel vai ajudar também, qual que é o nome dele? Richard, né, que é DJ lá em Blumenau. Tem uma turminha boa, é só juntar, é só fazer que flui. Não fiquem pensando muito, se realmente querem, claro que eu estou incentivando vocês, né? Eu boto fogo, mas aí é questão de cada um. Se quer, faz. Por isso que eu reforcei o ensinamento do Eliphas Levi. É a ação que prova a vida e não a teoria. Isso serve para tudo. Então, e o próximo aqui tem o Sol. Como os ETs fazem se notar para nós, a fala, a escrita... Eu vou deixar o Sol por último, tá? Vou deixar o Sol por último com suspense. Sabe aquele esquema de suspense, né? Então hoje eu vou fazer suspense. A noite é de vocês, então eu só dei uma pitadinha. Então eu vou fazer suspense, vou falar... O Álvaro deu sugestão de gravidade. Eu não entendi muito bem, Álvaro. Se você quer falar sobre gravidade, é isso? Eu sei que ele escreveu gravidade aí. Porém, de qualquer forma, vou deixar a dica. Se você ainda não assistiu ao filme Gravidade, assista, que é um show.
filme Gravidade. Para quem gosta de cinema, de técnica, de emoção, de interpretação, tecnologia, computação gráfica, vocês vão ver tudo isso em um filme só, de forma impressionantemente bem interpretada, em todos os sentidos. Se o filme deixa uma mensagem boa ou não, aí fica a critério de cada um. Mas é um show em todos os sentidos assistir ao filme Gravidade. Assistam, que vale a pena, porque eu fiquei com falta de gravidade depois que eu saí do cinema. Impressionante. Assistam, que é um show em vários sentidos. E esse filme está sendo usado pelas pessoas que trabalham com motivação, especialmente na área de dinheiro, né? Nessa área de você motivar funcionário, etc. e tal, porque tem muito disso no filme. Não fala disso diretamente, mas todo o drama do filme mostra que você precisa ter fé, motivação e ir mais além. Então é a dica que eu estou dando, porque eu conheço algumas pessoas que trabalham em grupos, né, empresariais de motivação, e esse filme já está sendo usado para isso de forma muito abrangente. Então, na sequência aqui, eu também vou falar sobre os símbolos, escrita e símbolos. Então, eu vou deixar a minha sugestão por último, que é escrita, símbolos e o sol. Entender o que o Álvaro falou. O que nos torna irmãos, alguém colocou isso também. E os contatos que tive se são da mesma tribo. Tá? O Luiz Eduardo reforçou. Em 3D é demais. Assista em 3D, por favor. Normal, você vai perder quase tudo. Tem que ser em 3D. Assim também como aquele filme Pi, né? As Aventuras de Pi. Se você não assistir em 3D, o filme foi feito em 3D para 3D. Se você não assistir em 3D, você vai perder metade do filme. Tá? Impressionante. As Aventuras de Pi, que também é um tapa na cara de muita gente esse filme. Então vamos lá. Depois eu tento ler o que é que colocaram aqui. Então, respondendo essa pergunta dos contatos que eu tive. Agora eu não lembro quem perguntou. Não. Eu tenho contatos. Entendam bem esses contatos, tá? Com todas as tribos. Ou quase todas as tribos. Porque essa faz parte da missão. Isso faz parte da missão. Não adianta segregar, segmentar. A partir do momento que é possível interpretar cada um, por isso que vocês vão ver eu falando sobre vários assuntos, vários aspectos, várias linhas, vários planetas, países, culturas, porque é isso que eu represento neste momento, uma conexão. Estou falando isso para você que aí está me ouvindo. Ponto final. E agora a próxima. O que nos torna irmãos? Eu expliquei isso num workshop que eu fiz em São José. O que nos torna irmãos? A resposta é vácuo quântico. Vou deixar isso em aberto. Vácuo quântico. Por quê? Porque se eu for explicar isso agora, nós precisamos de um programa quase inteiro para fazer com que todo mundo esteja na mesma sintonia, no mesmo entendimento. Como eu não sei o entendimento de cada um, eu preciso explicar do zero. Para quem assistiu o workshop comigo lá em São Paulo, é bem fácil de entender. Eu não entrei nesse detalhe, mas é muito fácil de entender. Então, eu vou pedir para a Lígia comentar sobre isso numa próxima oportunidade, mais cedo, me lembrar isso quanto antes, né, aí, bem no comecinho da rádio, para que eu aborde isso de uma forma esclarecer a todos. Quem já sabe vai ficar sabendo mais, e quem não sabe vai entender um pouco mais. Ok? Pode ser? Então, Lígia, deixa essa missão para você. Tá ok? Vamos ouvir mais um som para me preparar
e falar para vocês. Bem, eu acho que vou esperar da meia-noite. Eu não conto sobre o sol, não conto sobre as escritas, a gente deixa isso para a semana que vem. Que tal? Então, continuando. Agora eu vou falar sobre os símbolos, vou falar sobre o sol, mas antes vou falar do 1111. A Sandra colocou. Então, eu vou passar algo sobre esse 1111, que não sei se vocês vão concordar com isso ou não, esses portais. Então, claro, a princípio, o que você acreditar, aquilo que você achar que funciona, por favor, faça. Eu vou dar uma versão em relação a isso, tá bom? Viu, Sandra? Então, eu vou dar uma versão daquilo que eu fui acompanhando em relação a tudo isso. Se depois você tem alguma outra coisa para passar, pode passar, tá ok? A primeira vez que eu ouvi falar em portal, eu acho que foi uns 25 anos atrás, que foi mais ou menos a época que essas coisas começaram bem de pouquinho, talvez nem 25, uns 20 anos atrás. Eu li tudo que escrevia, tudo que comentava, peguei um artigo grande, fiquei apaixonado por aquilo e fui. Aí abri um portal, eu fui. E abri um portal, eu fui. Fui. Cada texto um mais lindo que o outro. Aí eu fui indo. Conclusão, estamos aí, nessa linguagem nova de portais, há 30 anos de portais sendo abertos, de encontros. Hoje o portal não sei que lá das quantas, hoje o portal 1111, 1212, 1313, portal, que vai mudar a humanidade, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo, que é para a abertura da consciência. Estamos aí há 30 anos e ninguém mudou nada. Está todo mundo igual. No grosso, está todo mundo igual. Essas palavras, essas coisas bonitas, essas afirmações interessantes. Eu converso com essas pessoas que há 30 anos atrás estavam abrindo portais e fazendo esses eventos. Se bobear, a pessoa até regrediu. Conheço algumas que estão perdidas, estão doidonas, estão piradas, que até mudaram de profissão, que foram para outro lugar, que nem falam mais sobre isso. Algumas que ainda se mantêm, né, fazendo eventos em relação ao portal, ou então muda, entra uma nova, sai a outra. Então, para mim, até hoje eu nunca vi nada que justificasse aberturas, tem portal para tudo quanto é canto, e a humanidade continua no chão. Então, para que serve? Que consciência é essa? Então, Sandra, e quem curte portal, não tem problema nenhum. Nem sei se você curte também, você só fez a pergunta. Eu não ouço, não dou bola mais para absolutamente nada relacionado a esses portais. Porque tem portal para todo lado e a humanidade continua igual. Para que então ter portal? Será que realmente tem portal? E se você for ver data, veja, nós estamos num calendário gregoriano. Calendário gregoriano, ok, Sandra, fica tranquila, tá? Eu estou passando o meu lado e isso não mexe em nada com qualquer pessoa aqui. Calendário gregoriano, se você for basear qualquer coisa pelo calendário gregoriano, primeiro que o calendário já está errado. Hoje nós não estamos no ano 2013, nós estamos no ano 2020. Vocês sabiam disso? Que o correto hoje é 2020 e não 2013? Responde para mim, você sabia disso? Você sabe exatamente o porquê? A Cleo, eu sabia disso. Isso, nós estamos no ano 2020, não estamos em 2013. Porque gente, eu dou muita risada aqui. Por isso que às vezes eu falo, a gente precisa deixar tudo isso de lado. É que às vezes mexe com pessoas, é muito delicado, né? Eu colocar um estudo meu, uma opinião da forma com que eu passo hoje é muito delicado. Então, gente, por favor, eu vou repetir isso de novo. Eu amo cada um de vocês de coração, e se você discorda do que eu falo, não tem o menor problema, tá? Põe de lado e a gente continua do mesmo jeito. Pode ser? De verdade, é que eu preciso ser sincero com aquilo que hoje eu entendo, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que me move, né?
com aquilo que me alegra hoje. Porque eu fiquei muito confuso durante muito tempo da minha vida. Fiquei extremamente confuso. Então eu peço para que vocês entendam com muito carinho e se alguma coisa não bater com você, deixa de lado, tá bom? Pode me deixar de lado, não tem problema não. E a gente continua curtindo aqui os nossos assuntos. Então eu vou explicar isso. Na época lá que foram fazer o zero, né, ano zero de Cristo, então foi uma briga, foi uma bagunça para o quê? Para que a gente pudesse ter lá o ano zero da data de nascimento do Cristo. Só que erraram 7 anos. Isso está errado. Aí há um tempo atrás que descobriram, por uma carta de um imperador, que tem a data de quando mandaram matar os primogênitos, e essa data está errada, né? Ou melhor, a data está certa. Então a data que eles calcularam como com o nascimento de Jesus está errado. Tá? Isso que eu estou contando para vocês é história. História no sentido história com H. Para quem faz faculdade de história, teologia a fundo, né, de verdade, entende que tem esse erro. Só que o que vai acontecer? Vai mudar agora? O Papa vai admitir que erraram lá atrás? Vamos mudar? Então, tem um erro de 7 anos em relação a tudo isso. A gente está em 2020, 2019, porque ninguém tem preciso, né? Então, pode ter alguns erros aí de meses, mas em relação a isso, está errado. Então, que raio, como que a gente vai ter referência? Como que a gente vai ter referência para 2012? Então, olha só que interessante. Há 7 anos, quando começaram a falar, 7 anos antes de 2012, quando começaram a falar dessa data, eu divulguei para todo mundo que não ia acontecer nada. Abri sites para isso, abri grupo de estudos, falei que aquela moça que ia falar lá de 2012, e até esqueci o nome dela, acho que Blossom, e dos ETs que ia vir, que não ia acontecer nada. Muita gente até brigou comigo. Eu fui convidado para um congresso internacional para falar sobre isso, a farsa do 2012, anos antes. Todo mundo estava lá falando do 2012, aquelas coisas bonitas, né, que é legal aquela intenção, só eu fui lá falar contra, e foi o último a falar, ficou todo mundo olhando na minha cara com uma interrogação. E o que aconteceu? A realidade, porque é matemática a coisa, a gente não pode ir no blá, blá, blá. Então a gente tem 7 anos de erro nessas datas aí. Então, qualquer coisa, 11-11, não existe 11-11, porque está errado. O 11-11 que você está, não estou falando você especificamente, que a pessoa vai comemorar, ou o portal, já está defasado, já aconteceu, ou vai acontecer ainda. Deu para entender isso? Então, não tem força a nossa data, não tem uma força cósmica, não tem nada. Além do mais, como o Ronaldo colocou aí, cada papa que entrava, o que é o mês, né? Olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se você ver, dezembro é 10. Por que é 12? Porque teve um raio de uns papas que trocaram tudo. Eu quero um mês com o meu nome. Eu quero um mês com a referência de não sei quem. E foi sendo uma bagunça. Outubro é o mês 10, olha que bagunça, né? Dezembro que é 10 e outubro que é 11. Então isso aí é briga de ego. Briga de ego da igreja. É isso que acontece com tudo que nós temos hoje. Então, gente, desculpa, não dá para ficar com data, comemorando passagem, portal, não dá. Não é assim que a coisa funciona. A gente precisa acordar para isso também. Eu espero um dia poder juntar todo mundo e a gente conversar muito sobre isso ao vivo, porque é muito gostoso, gente. A gente entender o que é, e não aquilo que dizem que é pra gente. Eu entrei nessa, eu fui de cabeça, eu adorei, porque é muito bonito, a gente se contagia com o que escreve, né? Vai fazer isso e tal, e o portal, e você vai. Nossa, eu via tudo aquilo e fazia, mas nada, não rola nada, tá todo mundo se bobear, indo para trás. Tô errado? Então, lembrando, com todo amor, com todo carinho, esse é o lado que eu tenho para passar para vocês sobre isso, e por isso que um dia a gente vai poder sentar, espero que a gente possa sentar mesmo com todos, e converse coisas muito interessantes que a turma lá de cima quer que a gente faça. Mas eu não posso falar isso aqui. Eu tenho que falar olhando para vocês, porque eu não quero ninguém interpretando coisa errada, falando da minha boca coisa que eu não falei, porque isso é muito sério, isso é muito amor que tem para a gente fazer, só que infelizmente nós estamos ainda
perdendo tempo em algumas coisas. Já já eu falo sobre letras. Vai passar da meia-noite, hein? Vamos ficar acordado aí. Vou falar sobre letras, linguagem e, por último, vou fazer suspense hoje, o Sol. Vou comentar um pouquinho sobre o mito da caverna, que o Ronaldo comentou aí. Ele disse que postou no início, né, Ronaldo? Mas às vezes eu não consigo ver tudo, tá? Às vezes eu pulo alguma coisa, eu preciso sair, fazer algo aqui, né, enquanto eu preparo. Me perdoa, mas ele já havia falado isso comigo há uns dias atrás no Facebook. Então, eu vou só abrir para a gente depois aprofundar isso na semana que vem. Assistam, né, ou leiam, tem o vídeo aí que o Ronaldo colocou. Isso é baseado no mito da caverna, que é aquela história antiga, né, do filósofo Platão. Então, é interessantíssimo você ver essa referência. Que o resumo é mais ou menos o seguinte: pessoas moram na caverna. Eles só conseguem olhar para um lado e ver sombras. Só isso. Sombras passam, se movimentam. Pessoas presas. Imagina pessoas presas que só conseguem olhar para frente e sombras. Só sombras que aparecem ali. Nada mais, e é escuro. O lugar é escuro. Uma leve luminosidade, mas é um lugar bem escuro, tem pouca luminosidade da intenção que eles possam ver de vez em quando sombras se movimentar. Então a vida para essas pessoas é aquilo. É só o que ela conhece. É só o que ela tem para dar. Não há nada além daquilo. Mas se um dia essa pessoa sair da caverna, ela vai encontrar a luz. A luz vai machucar os seus olhos. E ela vai voltar e dizer para os outros: tá vendo? Eu não disse que lá não era bom? Temos que ficar aqui. A nossa vida é essa. Na escuridão, vivendo sombras. A luz machuca. Então esse é o resumo do resumo, mas é muito interessante porque isso serve para tudo. Até mesmo aquele que pensa que está vendo a luz, ainda pode ser que não esteja. É um alerta para todos nós, todos, sem exceção. Agora eu vou falar da escrita. E por último, o Sol. Quem quiser ouvir sobre o Sol, vai esperar. Hoje eu vou fazer charminho. Antes, deixa eu falar boa noite. Tem alguém novo chegando aqui na Rádio da Terra? Eu não consegui ver as pessoas que estão no chat hoje, tá? Então, se tem alguém a primeira vez, por gentileza, coloque a cidade onde você mora, né? O seu nome já vai estar aí. Eu ia falar para colocar o nome, mas o nome já está no chat. Porque existem pessoas que estão ouvindo a rádio, mas não estão no chat. Eu sempre falo isso. E existem aquelas que estão ouvindo e também estão no chat. De vez em quando aparecem algumas que não conseguem ouvir, aí elas ficam somente no chat, tá? Infelizmente, são raras pessoas, até hoje só aconteceram com duas pessoas, o computador está com uma programação de proxy, que é uma linguagem de máquina, quem entende depois pode até tentar dar um toque para as pessoas, que é incompatível com o servidor que emite o sinal para vocês. Então ele fica pedindo senha para a pessoa acessar a rádio, e não tem senha, tá? Mas é essa incompatibilidade de proxy, isso quem me passou foi o técnico, né, do servidor nos Estados Unidos, que realmente não tem como resolver isso, só a pessoa mudando o proxy, formatando a máquina ou acessando de outro computador. Tá? Então é raro acontecer, mas 2 pessoas já me relataram que ocorreu isso com elas. Então eu vou falar sobre a escrita, a fala. Enquanto nós estamos aqui discutindo, né? Nós terráqueos, todos nós, discutindo detalhes, se o rito tal funciona, se eu tenho que virar para a esquerda, se eu tenho que virar para a direita, se eu tenho que olhar para o sol, se eu tenho que usar vestido, se eu tenho que usar saia, se a saia tem que ser abaixo do joelho, se tem que ser acima do joelho, né? Se a ordem tal é melhor que a ordem tal, se o fulano tem mais a razão do que esse crânio, não, mas desse eu vi, daquele eu não vi. Enquanto nós estamos brigando com essas coisas todas,
que o outro escreveu isso, esse escreveu aquilo, que faltou uma vírgula, faltou um ponto. Eu quero falar o seguinte, gente. Isso tudo é primitivo. Muito primitivo. Você já percebeu o tempo que você leva para escrever uma carta? Se você vai escrever à mão uma linha, ou melhor, uma carta de uma folha, uma página, se for uma folha, então frente e verso, você já prestou atenção no tempo que você leva para escrever isso? Para de repente você entregar para uma pessoa, ela ainda não vai entender nada, absolutamente nada daquilo, ou então se entende como está na cabeça dela e errado. Problemas de comunicação. Então o que eu tenho para falar para vocês é a linguagem dos deuses, a linguagem desses seres, que é muito diferente da nossa, e por isso que nós vamos ter que parar um pouco de ficar nessa coisa de detalhezinho por detalhezinho. Já que pessoas estão perguntando, né, sobre eles, extraterrestres, querem falar sobre isso. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, tenta imaginar a adaptação que esses seres têm que fazer para a comunicação conosco. Claro que eles podem tudo, mas é como se tivesse... Imagine hoje você começar a digitar novamente naquelas máquinas de escrever de 50 anos atrás, pesadonas. Você consegue, óbvio, mas você vai ter que treinar pra caramba. Voltar para trás, né? Isso é como que é o nome mesmo disso? Voltar para trás, andar para frente. Tem uma palavra, né? Esqueci agora o nome dessa palavra, que tem até um teatro muito interessante com essa palavra. Daqui a pouco eu lembro. Mas isso é voltar, né? Voltar no tempo. Só que esse é um exemplo pequeno do que os nossos irmãos lá de cima têm em relação a nós. A diferença é muito grande em relação à comunicação. E é por isso que no Egito, que nos antigos templos, não existia essa escrita que nós temos hoje. Existem símbolos. E como que é feito esse símbolo? Então, olha só o que eu vou passar para vocês, porque nós vamos ter que se acostumar com isso. Um dia essa turma vai voltar, eles não vão ter tempo para ficar falando 1 mais 1, 2, C com A da K, né, na linguagem deles. Não vai ter tempo para isso. Sabe como vai ser? Vai ser muito gostoso. E por isso que a gente precisa ser realmente mais aberto. Um deles vai vir, vai sentar conosco, vamos formar uma tribo em onde estivermos e vai explicar um conceito. Vai dar uma aula, talvez de um dia, um mês, e vai explicar um conceito que existe no cosmos. Um conceito que é, não um conceito que a gente acha que é. Algo que é por ser por si só. Lembram de uma frase que eu já falei aqui uma vez? O que é, que é o ser, e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de forma alguma. Deu para sacar? Então, o que é. E eles vão passar conceitos daquilo que é. E quando todo mundo entender esse conceito, não tiver mais dúvidas sobre conceito, então ele desenha um símbolo. Pronto. Quando aquele símbolo estiver desenhado em algum lugar, você sabe toda a história e sabe o que aquilo significa. Não tem nada a ver com essas traduções errôneas, falaciosas, ignorantes dos chamados arqueólogos egiptólogos. É muito mais do que tudo isso. Poucas pessoas têm a capacidade de entender a grandeza daqueles símbolos. Cada símbolo é uma história. Então é necessário sentar, reunir a população, reunir o povo, entender a história, e quando aquela história está certa, entendi, cria-se o símbolo que representa aquela história. Então passa-se para outra. E aí, quando você olhar para as paredes, você vai ver uma vida. Você não vai ver apenas desenhos. E aí? Que tal? Só relembrando um detalhe que eu esqueci de falar, ontem e hoje,
em relação à carta 38, prosperidade, cobrar e não cobrar, sempre em tudo há que se ter um equilíbrio. Quando você não tem o seu equilíbrio, você fica vivendo de uma teoria, o universo te dá o quê? É mais daquilo. Então, se você vive só na caridade, o seu mundo vai ser só a caridade, só doar e não vai receber. O dando que se recebe é quando você dá para você também. Você dá para o outro, mas dá para você também. E normalmente as pessoas que só fazem caridades, elas têm dificuldade em receber. E essa é a emissão. Isso não é teoria, isso não é técnica, isso é simplesmente lei. Você dá o que você tem dentro de você e você recebe o que você tem dentro de você. Então, se você vive somente num patamar de falta de dinheiro, é isso que vai ocorrer sempre. Sempre. E a Rádio da Terra é a minha forma de dar. Ok? Para vocês entenderem tudo isso. E agora vamos falar sobre o Sol. Eu acho que eu não pulei mais nada, né? Tudo aqui. Depois fica para a semana que vem. Se tiverem perguntas, semana que vem continuaremos. Então agora eu vou falar sobre o Sol. Curto e grosso. Gente, é o seguinte. Se o Sol fosse uma bola de fogo, como dizem que é, por que essa bola de fogo até hoje não se consumiu? Para que haja fogo, é só pensar em bioquímica. Para que haja fogo, é necessário ter o que entrar em combustão. Uma bola de fogo, por maior que seja, não importa o tamanho, quanto maior, mais ela queima. Mais precisa de matéria-prima. Ela iria se extinguir imediatamente. Nem que esse imediato levasse 100 mil anos, iria se extinguir imediatamente. Dentro desses 100 mil anos. Não há matéria para que ela se autoconsuma. Não há de onde tirar esse fogo praticamente constante que irá se extinguir daqui a milhões de anos. Como? Da onde vem? Que é isso? Que cálculo é esse? Faça uma bola de fogo do tamanho que você quiser, da forma que você quiser e veja em quanto tempo ela vai apagar. O Sol não é uma bola de fogo. Vou repetir. O Sol não é uma bola de fogo. Vou deixar isso para você pensar, para você refletir, e aí continuamos na sexta-feira que vem.